Vamos ler a Bíblia. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Se vocês acharam, Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, eu vou ler. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te, calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então a Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Bom dia, pessoal. Eu não sei exatamente o motivo de cada um de vocês terem vindo aqui para ter o culto, para prestar culto, mas hoje de manhã, escutando o testemunho da irmã, Satanás tinha feito muitos planos para mandar ela para o caminho da maldição e destruição. A irmã dela se suicidou, e a irmã dela também se suicidou, e a irmã também pensou: eu também podia ter morrido dessa forma naquele dia. A irmã, ela falou várias vezes para mim, se naquela noite eu também tivesse tomado calmante, se naquela noite eu também tivesse bebido, com certeza um coração ia arrastar ela para se suicidar. Então tem uma força que arrasta as pessoas a se matar, assim como quando a gente faz comunhão com as pessoas sobre o evangelho, também existe essa comunhão para se suicidar. Eu não posso morrer porque eu tenho uma menina. Não, mas ela já está grande, não tem problema. Sua sogra, ela gosta de dinheiro, então só você dá dinheiro, 2 apartamentos, que ela cria a sua filha. Se você morrer, então o seu pai vai criar ela bem também. Não se preocupa, pode morrer. Então, eu escuto muitas pessoas, e as pessoas dizem: ai, continuamente dentro de mim mandam eu me matar. As pessoas não sabem disso direito. Mas uma verdade que eu posso falar com certeza: nesse mundo que existe o nosso tão grande Deus,
Mas o Satanás mau está nos arrastando e as pessoas pensam, quem fica endemoniado, fica pelado, fica gritando igual uma louca. Então a maioria das pessoas pensa que isso é ser arrastado por um espírito mau. Dentro do Pedro, o espírito mau também trabalhou. Dentro de Judas Iscariotes também o espírito mau trabalhou. Hoje também, vocês não estão simplesmente sentados aqui. O espírito mau também trabalhou bastante para vocês não estarem aqui. Mas a graça de Deus está aqui. E vocês estão assim recebendo graça de Deus. Amém? Sim, vamos dizer amém uma vez. É comigo também isso. Eu já estou bastante velho também agora. Mas o momento que eu fico feliz é quando eu estou aqui no púlpito. Hoje também Deus fez eu subir esse degrau. Eu tenho muitos motivos para não poder subir aqui no palco, porque eu não posso subir porque meu corpo é desconfortável, porque meu coração é torto, ou porque eu fico doente, ou se eu fico doente também não posso subir. Então existem inúmeros motivos. Mas eu, passando dos 70 anos, e pensando no amor de Deus que me deixa subir aqui, eu penso que não existe maior amor do que esse. Então, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não poderia subir aqui. Então, eu não sei quantos anos, quantas centenas de anos, quantos milhares de anos eu vou poder subir aqui ainda. É fácil falar assim, né? Mas, na luta espiritual, uma coisa que eu sempre agradeço a Deus é que em todas as brigas espirituais que houveram na Bíblia, no final, o resultado dessa briga é ou vence Deus ou vence Satanás. Se nessa nossa briga Deus e Satanás brigar, 100% é Deus quem vence. Mas não é assim com muitas pessoas. Com muitas desculpas e problemas, as pessoas estão perdendo do problema, estão com medo do problema, estão se preocupando, estão procurando por métodos humanos, por caminhos humanos. As pessoas que acreditam em Deus não vivem desse jeito. A pessoa que depende de Deus olha para Deus. Então, vivendo a nossa vida, os nossos olhos do mundo se abrem, os ouvidos para o mundo se abrem. Aquela realidade que enxergamos com os nossos olhos parece verdade, mas os olhos que não enxergam a Deus, porque são muito vagos, essa realidade que eu estou me deparando, será que Deus vai poder resolver? Esse problema que eu estou me deparando, será que Deus vai poder me ajudar? Então, Satanás, ele faz a gente ter esse coração vago diante dessa situação. Então, dentre vocês também, sem vocês saberem, vocês podem não saber, Satanás está trabalhando, mas quando vocês têm um pensamento vago, vocês, vestindo o poder de Deus, vocês não querem resolver os problemas, mas utilizando o meu método, minha forma humana, quando eu quero resolver todas as coisas pela minha maneira, então no seu coração já não tem Deus, e assim Deus não pode trabalhar. Isso é uma realidade. O que a Bíblia quer nos falar? Hoje, Atos capítulo 12 que nós lemos, o rei Herodes, o Tiago e o João, eles são irmãos. E ele matou Tiago, irmão de João. Então, Tiago foi assassinado. Deve ter ficado muito triste, angustiado, as pessoas. Então, mas os judeus gostaram muito disso. Pessoal, o Tiago, irmão de João morrendo, por que os judeus gostam tanto disso? Ele roubou dinheiro da casa dos judeus? Ele perturbou os judeus? Não.
O espírito mal trabalhou no coração dos judeus. Se o espírito mal trabalhar no seu coração, você não gosta de pregar, você não gosta de servir a igreja, você quer servir a carne, você servindo mais a carne do que a igreja, você fica com raiva da igreja, você fica com fardo de ir para a igreja. E assim, as pessoas vão caindo cada degrau e vão ficando cada vez com mais ódio das pessoas, não querem ficar com as pessoas. Então Herodes, eu matei o discípulo de Jesus e as pessoas gostam disso. Então é fácil ganhar o coração dos judeus. É só matar mais um discípulo. Por isso ele pegou Pedro. Ele pegou Pedro. O rei Herodes é o rei de Israel. E matar Pedro para ele não é nada difícil. Pessoal, quando a gente lê a Bíblia, sabe o que é incrível? Sabe o que a Bíblia nos ensina? Se por acaso, pessoal, desculpa falar isso. Eu não sou assim, tá? Mas se o pastor Oxupark, ele for pego e for assassinado, e se tiver que morrer, vocês vão orar, né? Não tem muita gente que vai orar por mim? Vocês vão orar por mim? Obrigada. Então, como vocês vão orar? Deus, por favor, faça que ele morra bem, tá? Vocês não vão orar assim, né? Porque já viveu tanto quanto viveu, o quanto eu tinha que viver. Pode mandar ele em paz. Vocês vão orar assim? Então, qual é o problema? São as pessoas... a maioria vai para o rei, para ele poder sobreviver. Então, é aqui que começa a guerra espiritual. Parece que os grandes e pequenos problemas, você simplesmente tem eles por casualidade. Não é assim. Tem uma briga espiritual. Então, o Herodes, com o poder dele, ele pegou Pedro e colocou na prisão. Então, ele prendeu atrás de várias celas e colocou 4 guardas para poder vigiá-lo. Então, 4 não de uma vez, mas assim revezando para de dia e de noite ter alguém vigiando a ele. Então, esses vigias estavam vigiando ele para não fugir e tinham que tirar ele. O que o povo fez? Não foi pro rei e falou, por favor, não mate ele é bonzinho, ele curou o enfermo que estava na porta, o cego que estava na porta. Então, eles não fizeram assim, eles oraram. Então, a coisa mais poderosa e forte é a oração. A pessoa que ora, e a diferença da pessoa que começa a orar, depois, a diferença entre o chão e o céu. Senhor, tomara que Pedro sobreviva, não dormindo. Essa oração varando a noite está me dando sono. Então, quando a gente lê Atos capítulo 12, quando Pedro, ele apareceu, eles acreditaram ou não acreditaram? Quando a mulher falou que ele apareceu, ninguém acreditou. Então, essa Rod, essa menina,